é fazer aquilo que Deus fez por nós. Tomara que a gente consiga, bem nesse início de ano, aprender isso. O que foi, como nós cantamos agora há pouco, né? Eu não consigo calcular o preço do meu pecado que foi perdoado na cruz. Eu não tenho condições de mensurar, de fazer essa conta. Qual foi o preço? Porque agora eu fico fazendo conta, devo perdoar ou não devo? Mas Deus não fez conta quando foi me perdoar. Quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amados, se a gente conseguir sair daqui nesses 12 dias com esta mensagem esclarecida, eu acredito que nós vamos vencer este ano com muito mais facilidade. Que um coração puro, um coração limpo, não há rejeição da parte de Deus. Simplesmente assim, avança e sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele não tem dúvida disso. Você já viu essa planta? Ela dá umas folhas grandes, lisas. Aí tinha um campinho de futebol, onde a gente brincava de futebol. Depois a casa, e uns 40 metros depois da casa, tinha um poço, onde a gente tirava água. O interessante é que de vez em tempo, nós íamos lá e olhava dentro do poço. E acredita que dentro do poço existia raízes dessa planta? A raiz da amargura, ela não é visível. Porque eu posso estar falando com você aqui e ter um ressentimento com alguém, ou estar ressentido com alguma coisa e você não vê. Eu posso até sorrir, aquele sorriso amarelo, falando com alguém ou com alguma pessoa, mas lá dentro existe aquela raiz de amargura. É algo seu, na verdade não deveria ser seu, mas você toma para si através da ofensa. Ofensa que às vezes você mesmo cria, ofensa que às vezes não foi nem proferida, mas foi algo que você sentiu. Eu sempre discuto esse assunto e digo que comunicação não é o que a gente fala, é o que a outra pessoa entende. Você pensa dessa forma, que você vai deixar de herdar esse lugar, se você vai deixar de viver uma vida plena, gozando da graça de Cristo, que Ele nos concedeu, através da sua morte, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida. Por que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Olha o que nós estamos deixando de desfrutar. Eu quero que vocês entendam o poder do perdão, irmãos. Eu sei que muitos de vocês estão deixando de viver coisas boas, coisas reais, coisas palpáveis, pela falta de perdão. Não façam isso, irmãos. É admitir, é entender, é querer fazer, é querer perdoar. Irmãos, quem pode curar as nossas feridas? São as pessoas que nos ofendeu ou é Cristo? É Cristo. Se eu creio que Cristo me salva, você acha que Cristo não é capaz de salvar as nossas feridas, sarar as nossas feridas? Talvez as mais dolorosas, as mais difíceis, as mais ofensivas. Entrega para Cristo, deixa Ele conhecer, deixa Ele cuidar. Externaliza isso no íntimo do teu quarto, na tua intimidade com o Senhor, e você vai ver a recompensa que Deus vai te dar. O segredo de você construir um progresso muito maravilhoso sobre a tua vida é como Deus fez. Deus não começou a realizar nenhum ato em nossas vidas, a não ser começar, como eu já disse, pelo perdão. Então, se você quer começar, se você quer evoluir, se você quer progredir, a primeira atitude, o primeiro ato é o perdão. O perdão no casamento, o perdão na família, o perdão do patrão, o perdão da igreja, o perdão do pastor, o perdão dos irmãos, Às vezes pessoas que estão me ouvindo também podem estar dizendo: você está falando isso porque você não sabe o que fizeram comigo. Mas eu quero dizer para você, você também não sabe o que você fez com Deus, e Ele te perdoou. Então saiba de uma coisa: se você não perdoar esta pessoa, Deus também não vai te perdoar. Por isso eu te digo, perdoa para ser perdoado. Foi Jesus quem disse. E se você quiser ver uma vida abençoada, de prosperidade, perdoa esta pessoa, em nome de Jesus. A gente tem que fazer essa reflexão: Senhor, com quem ou quem está acontecendo comigo essa situação? Orar que nem Davi orou, sondar.
Me sonda, Pai. Porque nós precisamos, amados, chegou o tempo de levar um pouco mais, assim, viver esse evangelho, nos esforçar para viver, ter paz com os irmãos, com todos os homens. E às vezes na nossa família mesmo, é de chegar correndo, ouvir uma mensagem, como nós temos ouvido aqui, é de chegar correndo em casa, se tiver algum problema com alguém, abraçar, beijar, pedir perdão. Se tiver com outro, liga, fala: ó, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, me perdoa. Mas é o momento. Nós não sabemos, a vida de Jesus está aí às portas, mas será que nós estamos prontos para ir com Ele? Ou ele pode buscar nós individualmente, como tem acontecido? Quantas pessoas deixaram hoje essa terra? Essas situações que é tão comum. É tão comum que as pessoas falam: magoei. Você já viu essas brincadeiras? Magoei. Olha como é que isso é sério. Não é brincadeira. Magoa não. Não se magoa, meu irmão. Pede perdão. Seja assim, é uma pessoa fortalecida em Deus, amadurecida. E isso a gente só vai conseguir através da oração. Mas além de termos um Jesus justo, misericordioso, nós temos um Jesus que age com graça. E novamente eu vou dar uma volta de carro. E eu boto o som bem alto. E eu não me preocupo com os ruídos lá fora. Eu quero cantar, eu quero me divertir. Eu até conheço as leis de trânsito, mas para que colocar o cinto? E a gente começa a brincar com as leis. A gente sabe delas. Eu sei que eu estou infringindo-as, mas é só uma vez, é só uma voltinha. É rapidinho eu volto. E novamente eu bato no carro do pastor Wagner. E quando a gente bate, cai uma ficha, né? O que eu tô fazendo? Meu Deus, eu errei, eu fiz tudo errado. Aí você desce chorando e o pastor Wagner enxuga as minhas lágrimas, me dá um abraço e diz assim: fique tranquila, Angélica, eu sei que você estava desatenta. Faz assim, eu vou consertar o meu e o seu. Quando ficar pronto, eu mando lá na sua casa. Uma semana depois, é assim que as oficinas demoram? Uma semana não, é bem mais, né? Mas na minha história é só uma semana. Uma semana depois, chega meu carro, arrumadinho, não tinha um amassado nele. Ele até deu um polimento na pintura. E a hora que eu fui dar uma volta, o tanque estava cheio. E quando eu vi, o IPVA tinha sido pago. E o seguro do ano seguinte também. Esse é Jesus, que nos perdoa e que nos dá graça, gente, é favor não merecido. Ele nos perdoa, nos dá a vida eterna, Ele nos dá a alegria da salvação e Ele garante que estaria com a gente todos os dias das nossas vidas. Quanto a amargura atrapalha esse local de intimidade, porque a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que não tem como a gente ser perdoado se a gente não perdoar. Lá em Mateus 6,12, que é o texto tema da palavra, fala dentro da oração do Pai Nosso: e perdoa-nos como as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu não perdoo meus devedores, logo não tem como Deus perdoar as minhas dívidas. Ai, mas isso é muito pesado. Sim, é muito pesado, só que é a palavra. E não tem o que eu ache ou o que eu faça para mudar isso, né? Então, ele vem trazendo de uma forma muito sutil essa amargura no nosso coração, e aquilo vai tomando a gente, e aquilo vai nos escurecendo, e aquilo vai nos trazendo uma vida amarga, uma vida podre. E que espaço sobra para o Espírito Santo em um coração assim? Não é sobre o tamanho do que essa pessoa cometeu contra você, é sobre o tamanho do quanto você foi perdoado. Um pecado, uma transgressão, uma desobediência foi o suficiente para que isso acontecesse. Uma vez que o ser humano deu ouvido à serpente, uma vez que a gente olhou para o diabo, foi o suficiente. Então, como que eu posso falar: ai, mas eu nunca fiz nada tanto assim, nada tão ruim? Como eu posso dizer isso se qualquer mínima transgressão fere 100% da infinidade, da dignidade, da santidade de Deus? Não existe dimensão quando se fala sobre a ofensa ao Senhor. Não existe tamanho, porque Ele é infinito.
Deus é infinito em tudo, logo toda transgressão contra Ele também é infinita. E esse é o tamanho do nosso pecado contra o Senhor, e esse é o tamanho do quanto eu fui perdoada. Irmãos, tem pessoas que se ofendem até no olhar. Até o olhar ofende ele. Imagine palavras. Estou fazendo bem para os meus irmãos? Eu estar aqui, estou fazendo bem para os irmãos? Ou minha atitude de arrogância faz mal para eles? Será que eu transpareço para os meus irmãos que eu sou melhor do que eles? Será que, Senhor, misericórdia, será que eu me deixo transparecer assim para alguém? Que a minha atitude seja a mesma que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, negou-se a si mesmo. Porque quando nós mostramos uma atitude diferente, que não seja a simplicidade do amor de Cristo, a arrogância transparece. Aí no versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Irmãos, eu sinto uma distância de amor tão grande ali. Irmãos, e quantas vezes no meio de nós alguém está passando por algo e alguém chega em mim e fala: você viu o irmão lá como está? Você fala: sei, o que tenho eu a ver com a vida do meu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? E aquele irmão pode estar morrendo e nós não vamos nos mover, porque o nosso coração está endurecido, porque o nosso coração está se achando injustiçado. E ali o coração e a mente de Caim foi engolido pelo mal, foi obscurecido pelo mal. 15. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Meu Deus, meu Deus. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Irmãos, eu tremo quando eu leio essa palavra. Ela é muito forte, irmãos. Nós não temos o direito de odiar, porque nós fomos tão perdoados e tão amados, que nós não temos esse direito. O perdão e o amor não tem como estarem em lugares diferentes. Não posso passar para outro. Eu posso dizer nesse momento para você: olha, eu estou com muita sede, eu estou com uma sede e eu preciso beber água. Mas eu não posso pegar esse copo d'água aqui, se eu estou com sede, e transferir e dizer para o pastor: beba essa água para mim, que aí vai matar a minha sede. Não vai matar. Por quê? A necessidade é minha. E o perdão tem que ser algo que tem que estar dentro de cada um de nós. Nós temos que ter a necessidade em querer perdoar, em querer fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós não podemos fugir desta regra, não podemos fugir de dentro da palavra. Me fez pensar, deve nos fazer pensar, porque muitas vezes nós julgamos os nossos irmãos pela aparência, sem nem ao menos se aproximar, sem nem ao menos conhecer de fato o nosso irmão. A gente cria rótulos, a gente cria estigmas e a gente cria barreiras. As aparências enganam, de que nós precisamos nos aproximar uns dos outros. Se você tem facilidade, se aproxime. Cada um tem o seu jeito de ser. Mas domingo, irmãos, eu não sei para vocês, mas domingo a palavra foi pesada. A palavra falou muito comigo. Será que eu transpareço para os meus irmãos que eu sou melhor do que eles? Essas palavras explodiram na minha mente. E essas palavras do pastor falaram muito comigo. Será que eu estou passando uma má impressão para os meus irmãos? Será que aqui também tem pessoas que me olham como arrogante porque eu não dou risada? E aí eu quero hoje fazer diferente.
Eu não quero esperar ninguém chegar até mim e pedir perdão. Humildemente eu quero pedir perdão para a igreja. Se por algum acaso eu transpareci isso, se porventura em algum momento eu demonstrei arrogância, eu passei por você e não te cumprimentei, eu não fiz isso por mal, eu peço perdão, peço que a igreja me perdoe, porque eu amo a todos, eu amo essa igreja, e essa igreja eu cresci nela, o pastor me batizou, eu amo essa igreja, eu amo cada um de vocês, e deixo esse ensinamento de que as aparências enganam, de que nós precisamos nos aproximar uns dos outros. Se você tem facilidade, se aproxime. Então, irmãos, onde há relações, haverá necessidade de perdão. O que tudo isso tem a ver com prosperidade? Se eu não amar o meu irmão, eu não vou conseguir amar a Deus. Como que vamos ter uma vida próspera sem o amor de Deus? A obediência, igreja. A obediência gera prosperidade. A obediência a Deus vai gerar prosperidade. E perdoar é obedecer. A gente sempre pregou sobre o perdão, a gente sempre ensinou sobre isto, mas desta maneira, como foi esses 12 dias, eu acredito que foi muito profundo e que Deus falou grandemente conosco. E eu acredito que deu para aprender alguma coisa a respeito do perdão para viver este ano diferente. Cada um que ministrou aqui à frente trouxe um relato neste entendimento, que nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, e Ele perdoou a nossa dívida gigantesca. Filho não tem livre-arbítrio, ou obedece ou vai levar umas palmadas. Que filho há que o pai não repreende? Que filho há que o pai não corrige? Quantas coisas que a gente não concorda com aquilo que Deus está fazendo, porque a gente gostaria que fizesse do nosso jeito. Para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 4. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Você tem sentido essa tua reclamação? Você está irado por quê? Que Deus paciencioso, né, irmãos? Só um pai mesmo para fazer um negócio desse. O Jonas tem muito a ver com a gente, queridos. Ele nos ensina muito. A gente se apega a coisas e despreza gente. Desapegue, meu querido. As coisas não são nossas, as coisas são dele, porque tudo é dele, para a glória dele. Tudo. Eu não tenho coisas, e Deus não quer que eu tenha coisas, Ele quer que eu tenha Ele. Se eu tenho Deus, as coisas fazem parte do pacote, meu querido. É o carro, é a casa, é isso, é aquilo, faz parte do pacote que Ele me deu, para que eu viva aqui na terra. Mas eu não preciso ser apaixonado por coisas, eu preciso ser apaixonado por Ele, porque Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo na minha vida, e com Ele eu sou mais que vencedor. Eu não tenho que ficar preocupado com o amanhã, eu tenho que estar preocupado com o hoje. Se hoje eu estou fazendo a vontade dEle, e a gente ame como Jesus nos amou. Diz a João 15: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, amados, se nós entendemos esta lição, nós vamos entrar aqui na conclusão. Eu quero ler com vocês para a gente encerrar Lucas 6, 27 ao 38, que faz parte da revista, e eu quero encerrar com essa leitura. Lucas 6, 27 ao 38. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei o que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses.
e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Vai. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto, juros. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Irmãos, aqui está tudo, está o resumo de quem nós precisamos ser. Amém? E é isso que nós precisamos acreditar. Da mão de Deus ninguém escapa. Ele é o Senhor dos céus e da terra.